Boa noite, Christian. Seja bem-vindo mais uma vez. Daqui a pouquinho o professor Bira já vai estar entrando conosco. Seja bem-vindo. Daqui a pouquinho aí já o Bira já vai estar entrando aí conosco. Boa noite, professor Evandro, seja bem-vindo. Satisfação em ter um amigo mais uma vez junto. Daqui a pouquinho aí o professor Ubiratã já estará entrando conosco. Estamos aguardando a entrada do professor Ubiratã. Hoje vamos falar sobre cuidados humanizados no esporte infantil. Vinícius Delfino, boa noite, seja bem-vindo. O professor Ubiratã já está aí. O Birinha também está entrando. Boa noite, professor Ubiratã. Salve, meu irmão. Como é que estamos? Tudo tranquilo, Bira. Tudo... Isso, sobe um pouquinho. Tá? Pode ir, mais um pouquinho. Aí, agora tivemos bem. E aí, Bira, tudo certo? Graças a Deus, fora o friozinho, né, Daniel? Aham. Até agora já estamos recebendo aqui, Bira, o Bruno Tucci, que é teu aluno lá do Monteiro Lobato, foi nosso aluno do Bola na Rede também. Seja bem-vindo, Bruno. Estamos recebendo o Christian, que foi nosso aluno do Monteiro, já saiu acho que há uns 2 anos, eu acho, não tenho toda a certeza. O professor Evandro, sempre nos acompanhando. O Vinícius Delfino. E o Birinha está conosco aí também, já nos prestigiando, para a gente poder falar um pouquinho sobre cuidados humanizados, né, Bira? Perfeito. Show de bola. O que tu achou da estreia da nossa live no Facebook, Bira? O que tu achou? Eu penso que é uma plataforma assim diferente, amplia, né, na verdade, essa conversação, porque mais um, né? Mais um significa mais um conhecimento, uma oportunidade, né? E o tema foi muito bacana, foi muito instigante, né, Daniel? Então, eu achei show de bola. E penso que é legal a gente diversificar, né? Deixar, como a gente tem feito assim, eu acredito que a gente possa atingir mais colegas, né? Enfim, tudo é uma experiência, né? Birinha tá te mandando um recado aqui, Bira. O Bira tinha uma internet pior que sinal de fumaça. Resolveu abrir mão. Vamos ver. Peraí que cortou aqui. Vamos ver se não tranca hoje. Aí ri, né? Tá entrando o patrão aqui, Renata também. Boa noite, sejam os dois muito bem-vindos. Prazer em recebê-los. Estamos iniciando a nossa live agora. Vinícius, um abraço. Renata também. Estamos iniciando então, vamos dar início à nossa live. Cuidados humanizados no esporte infantil. Acredito, Bira, que quem assistiu às lives Educação Inclusiva no Esporte Infantil e Direitos da Criança no Esporte Infantil vai se identificar com alguns temas que vão ser desenvolvidos hoje, tá? Porque direitos, inclusão e cuidados humanizados estão muito, os fatores estão muito interligados, né? Miqueias, seja bem-vindo, meu amigo, boa noite. Diretamente do Rio Grande do Norte, não do Mato Grosso, né? Agora acertei, Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, professor Miqueias, um prazer tê-lo conosco. Bom, Bira, basicamente, para a gente poder entender um pouquinho, a ideia é que a gente possa, dentro desse processo, coach, bem-estar, Cleci, boa noite, seja bem-vinda. Dentro desse nosso tema, Bira, a ideia é que a gente possa entender que cuidados humanizados não é um tema, né? Ou um termo utilizado na área da pedagogia do esporte. O professor Guilherme Vivian também, boa noite, seja bem-vindo. Ele é basicamente um tema que vem da área da saúde, principalmente da medicina e da enfermagem, Bira, né? Temos como referenciais de estudiosos dessa área Oliveira, Collet e Vieira. São os autores desse artigo que está referenciando esse nosso tema de hoje. Na minha dissertação de mestrado, Bira, no intuito de
qualificar mais ainda o programa Esporte Educação, eu fiz investigação em várias áreas, né? E uma das áreas foi na área da saúde, da medicina e enfermagem. Encontrei esses referenciais de cuidado humanizado e procurei transpor esses cuidados, esses referenciais para a área da saúde, né? Para a área do esporte, né? Porque, basicamente, por que eles criaram esse tema, Bira, cuidados humanizados? É que eles tinham uma problemática muito negativa na relação entre enfermeiros, doutores com os pacientes. Então, a forma de lidar com esses pacientes, com essas pessoas, era muitas vezes sem muito cuidado, sem aquele cuidado em relação a eles. Os pacientes lidam muito com dor, né, Bira? E quem está com dor precisa todo um cuidado, um acolhimento, né? E às vezes os médicos e os enfermeiros eram muito impacientes com os pacientes, né? E isso gerou, então, uma problemática de estudo dentro dessa área, e a partir daí, então, eles fizeram toda uma investigação em relação a esse processo. E aí, Bira, fazendo uma correlação, então, com essa falta de cuidados com o humano, com as características do humano, com a forma de lidar com o humano, eu procurei transportar esse conhecimento para a nossa área da pedagogia do esporte, reconhecendo, Bira, algumas problemáticas semelhantes. Por exemplo, mecanização de gestos motores, né? Nós não estamos lidando com máquinas, nós estamos lidando com pessoas, é um dos itens, né? Outro item importante, impessoalidade na relação entre professores e crianças, principalmente no esporte de alto rendimento, que se a criança não está rendendo, vai lá põe outra criança no lugar, né? A forma também do adulto lidar com essa criança também é uma forma impessoal, não é uma forma ligada diretamente à relação de como lidar com uma criança, né? Falta de cuidados com a subjetividade da criança, né? Então, se a criança não atende aquela expectativa do adulto, do pai ou da criança, essa criança muitas vezes é desqualificada, essa criança muitas vezes é xingada, né? Mas eu vou trazer um termo, Bira, um dos temas que talvez seja a nossa grande norte do nosso trabalho de hoje, Bira. Falta de cuidado do profissional, do pedagogo do esporte, com as relações entre as crianças. Os cuidados humanizados entre as relações entre as crianças. Esse eu acho que é a temática que a gente vai abordar com mais ênfase hoje, Bira. Então, quais os cuidados que o professor tem que ter para desenvolver relações humanizadas entre as crianças e que essas crianças possam transportar esses cuidados para as relações dela em sala de aula, nas relações dela na família, com outras crianças, né? Até porque, Bira, então, para finalizar e passar, então, já a tua primeira percepção em relação a isso, Bira. Ante qualquer coisa, um resultado de uma partida ou de uma competição, ou interesses institucionais ou pessoais em relação ao esporte infantil, não devem ser configurados porque nós estamos diante de seres humanos. Seres humanos com toda uma história, com toda uma subjetividade, com todo o processo de características psicológicas, emocionais, físicas, né? Então, Bira, a partir daí, essa então seria a contextualização do nosso tema, e eu queria te escutar, então, agora pela primeira vez, em relação a esse tema, a partir dessa contextualização, a partir da tua percepção sobre o tema. Por favor, professor Biratã. Pois bem. Bom, primeiro, boa noite a todos aí que estão nos prestigiando, né? Sempre é bom tê-los, sempre é bom poder compartilhar essas ideias, compartilhar as colocações, né, de quem está nos ouvindo, e a partir daí a gente vai montando uma estrutura de fala também, né? A gente traz aquilo que a gente vê no dia a dia, mas também procura, do lado de lá, esse compartilhamento de posições, né, de visões dentro do tema que a gente escolheu. Pois bem, Daniel, eu estava pensando aqui que talvez eu possa cair no risco de ser muito repetitivo nas minhas lives com relação a algumas questões. Mas eu não tenho receio nenhum, né?
eu não me coloco como uma pessoa radical, nem engessada, né? Mas, por enquanto que eu estou na ativa, né? Eu estou sujeito a qualquer momento mudar. Se aquilo que eu pense que é necessário, alguém me traga alguma coisa e faça com que eu reflita numa profundidade maior, com certeza eu estou pronto para mudar, para aprender, para me qualificar mais. Aonde eu quero chegar com isso, né? Eu quero chegar naquilo que tenho falado muito quando a gente levanta esses assuntos onde a criança está inserida, né? Os cuidados, onde ela está exercendo o seu lazer, né? E que nem sempre começa com lazer, mas daqui a pouco isso não se torna mais prazeroso, né? E aí começa um sofrimento, porque a família, em princípio, não percebe algumas situações e mantém aquela criança onde ela não está mais interessada por circunstâncias, né? E quando se fala em cuidados humanizados, isso me traz uma extensão muito grande, né? Eu tenho que cuidar para não sair muito do tema, porque aonde a gente for, esses cuidados têm que ir com a gente, né? E uma das primeiras coisas que eu captei na tua fala, que eu trago como reflexão, é que no nosso dia a dia, para que a gente possa ter um cuidado maior com todas essas questões de atitudes, de tomada de atitudes, é a gente poder se colocar sempre no lugar do outro. Mas como que eu posso explicar assim? A questão de se colocar no lugar do outro, ela é tão importante, mas ao mesmo tempo a gente pode cair na teoria disso, né? Porque a gente fala muito sobre isso, né? Ah, tu tem que te colocar no lugar do outro para tu poder entender melhor a situação. No meu dia a dia de trabalho e até de vida pessoal, eu procuro o máximo fazer isso, né? Principalmente quando eu estou numa relação que estamos discutindo alguma situação, né? E que sem querer eu possa até ter ferido essa pessoa de alguma forma, eu hoje tenho procurado cuidar bastante disso. Quer dizer, ou seja, se eu tivesse do lado de lá, realmente eu gostaria que falassem assim comigo, que pensassem dessa forma, que tomassem essa atitude, né? Aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para os outros, né? E aí eu volto àquilo que eu tenho falado muito, né, nas lives, que é a questão da base. Onde está a base para mim? Base para mim está na família. E aí, se a minha mãe, Daniel, tivesse presente agora escutando essa live, ela ia rir muito, porque minha mãe, durante a vida inteira, teve e tem ainda, graças a Deus, muito cuidado, sempre teve muito cuidado com essa questão de tratamento de palavras. E eu me lembro que como se ela estivesse aqui na minha frente, ela detestava que dentro de casa, né, a gente usasse a palavra desgraçado. Vê só. E hoje eu falo desgraçado, assim, realmente causa um impacto para mim, né? E ela cuidava muito disso. O que tu está falando assim com teu irmão? Como é que tu fala dessa forma? Quem te autorizou a falar assim comigo? Né? Então, todos esses cuidados, não que eu seja um santo, viu, Daniel? Mas todos esses cuidados que ela teve na infância, obviamente que me refletem como ser humano atualmente, né? Não tem como não. Então, eu não posso deixar de pensar numa linha de que uma qualidade de cuidado com os outros, ela começa lá na base, né? Ela começa lá na base. E a preocupação dela era tanto nesse sentido que eu também me lembro que quando eu comecei a sair de perto dela, né, numa certa independência, porque ela
fomos muito grudados um no outro por uma série de motivos, né? Que no momento não vem ao caso. Se aparecer oportunidade, claro que eu digo. Mas assim, no momento que eu comecei a ir para uma escola onde eu precisava pegar ônibus, né? Onde eu ia tirar um vínculo maior, era mais longe de casa, aquela coisa toda, ela também dizia para mim muito assim, né? Cuidado com quem tu andas, né? Cuidado com os grupos onde tu vai te inserir, né? Então eu cresci com esses cuidados, né? Já que a gente está falando de cuidados humanizados. E eu creio, Daniel, que obviamente, tanto quanto criança, como adolescente, como adulto, já pisei na bola, sim, falando com colegas, mas hoje me parece que ao destratar alguém por uma situação qualquer, em seguida bate um sino em mim e eu digo, nossa, pisei na bola, né? Então eu tenho uma consciência de que não foi legal. E aí cabe a mim reverter a situação. E aí a reversão dessa situação é da forma como vai se desenhando para mim, seja no mesmo dia, no próximo dia, ou na oportunidade que tiver. Agora, uma coisa é certa, eu tomo atitude de ir lá e pedir desculpas, né? Isso não resta dúvida. E é uma atitude que eu tenho muito na minha vida profissional. Eu me lembro, assim, como eu trabalho muito com as crianças, às vezes eu peço desculpa para uma criança e ela fica impressionada. Mas tu pediu desculpa, Bira? Claro, eu errei, né? Eu tenho que pedir desculpa. Quer dizer, é um exemplo muito mais forte do que a atitude nossa, através do exemplo, né? Ela fica marcada, ela fica internalizada na gente. Então, eu acredito que eu possa começar a contribuir com o tema dessa forma, assim, Daniel. Muito obrigado, Birama. Excelente colocações. Enquanto tu falava, a gente teve comentários, teve pessoas entrando, então vamos aproveitar esse momento desse bate-bola aqui. Até a Simone. Seja bem-vinda, Simone. Prazer em ter conosco. O comentário que eu vou fazer em cima do que o Bira falou agora é sobre empatia mesmo, né? Até anotei aqui, né? E a partir disso, nessa habilidade e empatia de se colocar no lugar do outro, talvez seja o nosso grande norte para a nossa discussão de hoje, Bira, que é a situação de estimular as crianças, né, a terem esse tipo de conduta, né, esse tipo de conduta de se colocar no lugar do outro, de cuidado da forma de falar com o outro, de reconhecer o discurso do outro. Isso tudo vai passar por nossa discussão hoje, Bira, né? Mas antes da gente dar sequência, Bira, eu queria agradecer os comentários aqui da Cleci, tá? Ela disse que tem uma grande preocupação, é uma grande preocupação dela, essa falta de cuidado com a subjetividade das crianças. Ela nos elogia, nos diz que nós somos feras do esporte. Muito obrigado, Cleci, é um prazer receber um elogio teu aí, né? Ela também elogia a conduta da tua mãe, Bira, como uma forma de desenvolvimento educacional, né? Então, ela reconhece assim o quanto o teu discurso em relação aos cuidados que a tua mãe teve contigo foram significativos para a formação da personalidade do profissional e da pessoa que tu é hoje, né? A Renata também faz uma colocação aqui, Bira, em relação a uma possibilidade bem significativa. A rotina diária que as pessoas estão sujeitas, não só nos hospitais, como em outras instituições, leva, assim, a um processo de desumanização. E a Renata talvez vá diretamente no ponto do porquê da construção desse tema nos hospitais, né? Porque realmente a rotina de um hospital é absurda, né, Bira? As relações que se desenvolvem com dor, com morte, com uma série de sentimentos que se cruzam, né? Mas ele é um organismo vivo, um hospital, mas uma escola também é um organismo vivo, né, Bira? E aí é que entra esse processo da gente entender que nesse organismo vivo
E nós, como professores, né, Bira, saímos de uma turma, vamos para outra turma, e aí tu tem uma série de outras demandas da tua vida que estão junto, entrando junto contigo na aula, e tu saber separar isso, e saber ter o cuidado com cada indivíduo, cada criança que tu vai trabalhar, é fundamental, e com os colegas também, né, Bira? Então, Bira, antes de dar sequência, queria dar uma boa noite ao professor Denis, nosso árbitro, falando de educação humana. Melhor cuidados humanizados que o professor Denis, que é o árbitro dos nossos jogos de esporte e educação, faz, não tem. Outro cuidado humanizado, o professor Guilherme Vivian, né, que é o professor de escola desportiva, também faz um trabalho brilhante com crianças. Estamos recebendo o coach Luiz Moita, seja bem-vindo. A Natasha, a nossa querida ex-aluna do Monteiro Lobato, que tem todo um cuidado como futura psicóloga em desenvolver essas questões, né, Bira? Temos o professor Cláudio, também, que fosse teu colega, também um excepcional profissional. Estamos recebendo também o professor Alan, do Rio de Janeiro, que é um pedagogo do futsal de mais alto estirpe, seja bem-vindo. Estamos recebendo também o Diego Kunitz, também está aqui conosco. Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém. O professor Marcelo Lobato, que fez vários cursos de jogos cooperativos conosco, foi professor do Bola na Rede. Seja bem-vindo. Tá? Nós vamos passar agora para a segunda parte, a sequência aqui dos nossos referenciais, e daqui a pouquinho eu já leio mais, Bira, depois que eu passar essa próxima parte, tu fizer o teu segundo comentário, aí eu já leio, já vi que tem mais comentários bem interessantes aqui. Bom, Bira, agora a gente vai juntar um pouquinho com a outra live, Bira, que estava relacionado com os direitos das crianças, tá? Mas vamos pensar numa situação de direitos humanos que nós vamos falar agora. Porque o processo de humanização, Bira, segundo esses três autores, Oliveira, Collet e Vieira, diz o seguinte, que o processo de humanização tem sua origem no nascimento da pessoa, né? Porque a pessoa nasce totalmente dependente do meio. E aí as pessoas que estão em volta delas, a partir de um cuidado, começam a humanizar essa pessoa. Então o cuidado humanizado passa por um cuidado humano para transformar o humano, em ser humano, né? Só que, Bira, eu vou abordar agora esse tema porque esses autores dizem, na verdade, Bira, que o processo de humanização, né, o exercício da plena condição humana, passam por dois aspectos fundamentais. Eu vou abordar agora o primeiro aspecto e depois eu gostaria de escutar a tua opinião sobre esse aspecto, Bira. E a gente vai resgatar um pouquinho a conversa da nossa live sobre direitos humanos, Bira. Porque diz que o primeiro item importante em relação ao processo de humanização, Bira, depende do atendimento, primeiramente, do atendimento das propriedades básicas da condição humana. E quais seriam elas, Bira? Alimentação, moradia, vestuário, educação, segurança, justiça, trabalho, arte, saúde, cultura, possibilidade de tempo livre, né? Liberdade de ir e vir, culto religioso, garantia de culto religioso, né? Então, Bira, esses autores nos trazem que antes da gente começar um processo de desenvolvimento da relação entre o outro, a garantia dessas propriedades é que nos ajudam a nos estruturar como seres humanos. Aí eu fico pensando numa pessoa que, nessa desigualdade social que a gente vive, né? Uma pessoa sem ter o que comer, não ter onde morar, não ter o que vestir, viver num ambiente sem nenhum tipo de segurança, isso já são aspectos que vão contribuir para um processo de desumanização. Porque para o ser humano eu preciso, num primeiro momento, dessas garantias, Bira, para eu poder tornar a minha potencialidade humana o mais alta possível. E aí eu queria saber a tua opinião, então, sobre esse primeiro item, Bira, sobre esse atendimento das propriedades básicas da condição humana como um dos aspectos da formação do ser humano. Pois é, mas aí eu fiquei pensando assim nessa tua última parte, né? E quem não tem essa possibilidade, né? E aí, não sei se alguns exemplos assim, Daniel, eu já tive aluno assim, né? Mas conheci situações assim, né? E vou mergulhar na família novamente, não adianta. Às vezes a gente tem estruturas familiares prejudicadas
nesse sentido, né, precárias, não prejudicadas, precárias, né, precárias de um lar, precárias de emprego, precárias de moradia. Conheço algumas histórias assim, morando embaixo de 2 telhas, né, piso de barro, etc, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, isso não tira a possibilidade de que essa desestrutura de condições, né, de precariedade de um pai e de uma mãe que tem filhos, não tira a possibilidade de essas 2 pessoas, pai e mãe, terem um ótimo coração. Porque a educação, para mim, ela vem do coração de quem educa. Olha, até me arrepiei, rapaz. Vem do coração de quem educa. Porque eu posso não ter esses recursos, né? Eu posso não ter esses recursos, né? Eu posso viver de doações até. Mas se eu for um pai, se eu for uma mãe de ótimo coração, e entender, eu estou falando em cima de histórias verdadeiras, e entender que estudar, por exemplo, é importante, é fundamental, até para que os filhos não sofram e não tenham essa vida atual que os pais estão tendo, com certeza temos muito resultados com relação a isso, né, Daniel? Então, assim, eu posso, como eu citei, eu posso ter essas dificuldades de manter uma criança em ter algumas coisas, né? Mas quantas crianças estudam à luz de velas, por exemplo, né? Quantas crianças fazem temas trabalhando ao lado, né? Fazendo serviços. Um dia desse eu vi uma criança na sinaleira, né? Vendendo bala de goma, e quando o sinal abre, ela se encosta e ela abre um livrinho, eu estava bem mais atrás, e fica lendo. E eu fico pensando assim, nossa Senhora, que exemplo isso, né? Que exemplo isso. Tantas crianças, né? Têm todas as condições e muito mais, e não dão valor e não aproveitam. Esse valor que os filhos dão para as coisas vem de casa. Porque se os filhos não dão valor, é que os pais também não dão valor àquilo, né? Então, temos aí hoje excelentes profissionais que vieram do barro, né? Que vieram do chão, né? E conquistaram muitas coisas porque tiveram pais que entenderam que a educação era fundamental, e mesmo comendo precariamente arroz com arroz, se é que tem arroz, iam para a escola da mesma forma, tratavam bem seus colegas, né? Mesmo sendo da classe que a gente está falando, né? Eu tive e tenho, não tenho tanto mais, mas tive uma felicidade muito grande de trabalhar nos 2 extremos, né? De classe bem baixa e de classe alta, né? E aqui não estou generalizando, muito pelo contrário, né? A gente tem muitas famílias de classe média alta que, nossa senhora, dão exemplos para a gente. Mas lá de baixo, a gente, me parece que a gente dá um valor, né, Daniel? Um valor maior àquilo tudo, eu não sei. Como eu te falei, assim, eu estou viajando nas histórias, nas experiências, nas lembranças, né? Esse é o momento que me oportuniza, e eu gosto do bate-papo contigo e com outros colegas, de falar de experiências, né? De contar histórias. Eu sou apaixonado por isso, então eu estou trazendo aqui lembranças, né? Comecei
pela história da minha própria, né? Falando da minha mãe, o meu pai, né? Era da mesma maneira, um cara muito simples, né? E que educava a gente assim, mais de boca fechada do que de boca aberta, né? Minha mãe não, minha mãe era mais, ainda é, né? Graças a Deus, Daniel. Estamos indo, meu garoto, estamos indo. Bira, hoje nós acho que mexemos num tema bem significativo, porque quando tu fala aqui, eu tenho quase uma live paralela aqui das pessoas que estão participando, e que bom, né? Porque... Coisa, Daniel, o tema, a fala não tocou só em ti. Eu te digo aqui que eu estou com os olhos meio marejados, assim, um pouco emocionado, assim, porque quando a gente busca histórias da gente, né? E histórias que marcam, assim, nossa, a gente fica realmente emocionado, assim, né? De poder falar. A gente não está aqui buscando concordâncias, a gente está aqui... Não. Exatamente, Bira. Eu acredito que é na troca de conhecimento, é na divergência que a gente cresce, né? Também. Então, essa troca entre os seres humanos não deixa de ser um processo de cuidados humanizados também, né? A Lúcia coloca, né, que tu tem a capacidade de emocionar as pessoas. Aqui a Lúcia também se emocionou também, Bira, e eu estou vendo que tu está bem emocionado também. Então, quando tu vai se restabelecendo devagarinho, eu vou tocando os outros assuntos aqui, Bira. A Cleci faz um comentário muito significativo, Bira, quando ela diz assim: professores salvaram a minha vida, deram sentido para valores e comportamentos que a família não deu conta, né? E ela diz também que ela é uma contadora de histórias também, Bira. Ela também adora também contar histórias dentro desse processo. Estamos recebendo o professor Norberto Vieira, falando de cuidados humanizados. Não podemos deixar de falar do professor Norberto Vieira. O Miqueias, do Mato Grosso do Rio Grande do Norte, está perguntando se a live vai ser gravada. Sim, ao final a gente grava e deixa na página, tá? Ele fala sobre uma percepção dele de uma desumanidade de muitos professores que trabalham com crianças, né? O professor Cláudio reconhece a necessidade das relações humanas dentro da escola como forma de formação da identidade, sendo fundamental o desenvolvimento dessas relações humanas, o lúdico, Bira, que é uma coisa que tu trabalha muito através dos jogos cooperativos, né? E não apenas desenvolvendo conteúdos, né? Que o lúdico seria uma forma de também humanizar as crianças em sala de aula, né? Estamos recebendo a nossa querida aluna Virgínia. Prazer em te receber, Virgínia. Agradeço os comentários que tu botou no Facebook sobre a nossa live de hoje. É um prazer te ter aqui. Mas, Bira, eu deixei para último aqui uma situação bem polêmica, né? Ela é polêmica mesmo, porque assim, ó, o Birinha pergunta: as pessoas só podem dar o que recebem? Vocês concordam com isso? E a Simone coloca: caráter e índole não importa, caráter e índole não importa o meio. Na realidade, Bira, se a gente for analisar um processo de como a gente desenvolve a nossa consciência, como a gente desenvolve o nosso conhecimento, nós vamos encontrar diferentes teorias. Nós vamos encontrar uma teoria que o nosso conhecimento ele já vem pronto, produzido, a minha personalidade está pronta, eu só vou maturar ela. Tem outros que dizem que o meu comportamento está diretamente relacionado ao meio que eu vivo. E tem outros, como eu, que defendem que a construção do conhecimento e dos nossos comportamentos estão ligados a uma relação entre as minhas características que já vêm com o meio. Então, eu defendo isso, Bira. Eu acredito que podemos encontrar pessoas num meio social totalmente adverso, com excelente nível de índole e caráter, como a Simone coloca, mas eu também acredito, como o Birinha está perguntando, que o meio pode sim influenciar muito em relação a desvios de conduta, em relação a não cuidar do outro, né? Então, eu acho que eu acho que a relação de interação talvez explique isso, que tem pessoas que vão conseguir lidar bem com isso e outras que não, que vão ser influenciadas pelo meio diretamente. Bom, deixa eu ver aqui, Bira. Aí a gente vai entrar no segundo ponto, Bira, tá? O segundo ponto, Bira, vai entrar num ponto fundamental que está... Então, assim, ó, a primeira situação para estruturar
os cuidados humanizados, é eu me estruturar como humano. Então eu preciso daqueles itens, aquelas propriedades anteriores. Elas são básicas para me auxiliar a me transformar num ser humano, né, em relação às relações sociais. Mas o segundo item, Bira, e aí acho que vai tocar diretamente em alguma coisa que tu trabalha muito, Bira, que tu desenvolve muito, não só no teu trabalho, como nas tuas relações pessoais, que são as relações interpessoais humanizadas, que são as formas de interação entre os seres humanos, que contribuem para o crescimento da humanidade. E aí é que entra o ponto que eu te dizer agora, Bira. A importância nesse processo da linguagem nas relações humanas. A construção de redes de significados através da linguagem. E o ponto fundamental, Bira, e aí eu vou passar para ti, já avaliar e dar sequência no trabalho. E dentro desse processo de linguagem e rede de significados, a ênfase maior é no diálogo, como a capacidade de falar e ouvir, transformando as coisas do mundo em coisas humanas. Então, a partir desse processo de linguagem, de relações através do falar e ouvir, e transformar as coisas do mundo em coisas humanas, como poder transportar isso para a nossa realidade das relações entre as crianças? Por favor, professor Ubiratã. Isso é tudo, né? A gente, Daniel, vai ter uma... Não querendo fazer propaganda, mas para chegar onde tu me colocou, a gente vai ter uma oportunidade de no dia, se não me falha a memória, no dia 8 agora, de julho, a gente vai ter uma oportunidade de dividir uma live pelo Facebook, né, com uma psicóloga que eu sou apaixonada por ela, que se chama Yara Camarata, né? Me lembro que quando a minha filha estava nascendo, eu trabalhava e continuo, graças a Deus, com as crianças, né, da primeira infância, e aí eu fiz um curso com ela, né? Ela é especialista em terapia de casais também. Eu tive a oportunidade de ser paciente dela também, né, procurando buscar sempre um entendimento melhor, as coisas para mim, também me melhorar como pessoa. E eu acho que umas 2 semanas atrás eu estava ouvindo uma live dela e ela tocou exatamente nessa palavra ouvir. Porque para mim, Daniel, uma das coisas mais difíceis no ser humano, e eu me incluo nisso, é a capacidade de a gente poder ouvir os outros até o fim, né? E Laír Ribeiro, que é um cardiologista que trabalha muito com comunicação, enfim, ele sempre dizia, né, que numa comunicação, né, não é a fala que predomina, é os ouvidos, a audição. E a Yara, nessa live, ela falou uma coisa muito bacana. Ouvir é muito fácil, né? Basta ter 2 ouvidos. Agora, escutar, diferente, né? Escutar, a gente escuta com a mente e acolhe com o coração. Bom, quando terminou a live, eu tive que mandar um WhatsApp para ela, assim, para dizer que coisa maravilhosa é isso que tu falou, porque me marcou e continua me marcando, né? Então, a escuta, né, ela é de mais importante. E aí, fazendo uma relação dessa escuta com o nosso dia a dia, e aí eu vou mergulhar um pouquinho nas crianças, que é o ponto-chave para mim, né? É onde eu comecei minha vida profissional e é onde eu pretendo terminar um dia, né? São com as crianças. Eu percebo uma coisa muito interessante, Daniel. O quanto faz diferença num vínculo, numa formação de vínculo, saber escutar. Eu estou falando das crianças porque é uma coisa... isso não envolve só elas, né? A gente trabalha com os adolescentes e a gente sabe
que é um respeito e é um direito de quem está falando ser ouvido. Infelizmente, isso não acontece sempre, né? As pessoas cortam a gente, não deixam a gente explicar, não deixam a gente ir até o fim do nosso raciocínio. Mas eu me reporto com as crianças porque é tão interessante, né? Que quando elas vêm falar comigo assim, eu procuro me equilibrar na altura delas. Muitas vezes a gente senta, né, no ginásio, na quadra, faz uma rodinha e aí eu escuto. E é uma sensação melhor para elas do que para mim. E a elas traz um significado de um maior respeito possível que eu possa ter por elas. Ou seja, eu estou ouvindo, não interessa o quê. Muitas vezes é uma queixa, né? Muitas vezes é um sentimento, muitas vezes é uma emoção colocada para fora. E muitas vezes a minha aula, Daniel, ela é toda em cima de uma pequena rodinha e a gente fica se escutando, né? E aí terminamos com pega-pega, eles dizem, já terminou, Bia? Já terminou. E aí é uma satisfação. Então, eu percebo assim que um dos cuidados que a gente tem que ter com o próximo é escutar. É mínimo do respeito e deixar a pessoa colocar a sua emoção. Porque um dos impulsos que a gente tem é não respeitar a opinião do outro, né? Aquilo que o outro está expressando. Ainda mais se não confere com aquilo que eu também estou pensando, né? E isso aí dá outra live aí, né? O respeito à opinião do próximo, né? Se ela diverge de mim, né? O que eu preciso internalizar aí para ter o mínimo do respeito, né? E poder agregar aquelas coisas que a pessoa está falando. Então, eu destaco nesse primeiro momento assim dessa questão que tu falou, é a capacidade de ouvir. E a nós, educadores, né, que estamos o dia a dia na frente das turmas, eu continuo sentindo muita dificuldade em poder, às vezes, expressar aquilo que estou pensando ou até explicando um jogo, uma brincadeira, sempre tem um corte, né? E eu mantenho a minha postura, a minha paciência, e ali é que eu digo, posso terminar o meu pensamento? Entende? E às vezes, o que eu estou terminando é a resposta do que ele estava perguntando, né? Essa impulsividade, assim. Então, meu amigo, é por aí, estamos indo. Olha, Bira, eu acredito que, como a gente está falando de cuidados humanizados, eu acho que vale um esclarecimento aqui, porque a gente tem esse costume, né, Bira? A gente fez essa combinação, mas acho que acredito que não tem informado as pessoas que estão assistindo. Claro, ninguém fez nenhuma colocação, mas eu, na minha percepção de cuidados humanizados, a gente está falando diretamente reconhecer o que o outro está falando, né? E aí tu está falando, eu estou aqui escrevendo, eu estou tentando escutar, mas não consigo perceber todas as tuas mensagens, né, Bira? Até para reforçar para as pessoas que estão assistindo que a gente está fazendo essa live para as pessoas que estão assistindo, né? E nós temos uma combinação, até como uma situação de valorizar as pessoas que estão participando. A minha função aqui também é de palestrante, mas também é de reconhecer as mensagens que estão aqui. Então, quando o Bira está falando, eu não estou aqui escrevendo, não é uma busca de desvalorizar a fala do Bira, pelo contrário. Ao final da live, eu sempre assisto toda a live de novo para poder perceber e também aprender um pouco mais com o Bira em coisas que eu não pude estar diretamente ligado. Acho que é um esclarecimento importante, né, Bira, para a gente poder, dentro da nossa combinação. Até porque tem muitos comentários aqui, muito pertinentes, Bira. A Virgínia coloca assim, Bira. Tu sabe, né, Bira, que tu me trouxe o reencontro do meu eu com minha infância, logo ali no comecinho na minha graduação no Uniriter. Bira,
amo tu, Bira, adoro trabalhar contigo, né? A Maide, que está sempre nos acompanhando, Bira, dá boa noite, Maide. Fala sobre uma necessidade de autoconhecimento, perfeito, Maide, né? Ela concorda com as tuas colocações e ela nos traz uma reflexão, eu acho que é um tema que a gente também pode explorar mais adiante, até porque eu já fiz uma especialização nessa área e tenho certeza que a gente também pode explorar, Bira, que é ligado à psicologia positiva, que tem vários referenciais significativos para a gente poder dar até sequência nos cuidados humanizados. A Simone, Bira, concorda que a Yara é uma excelente profissional, uma psicóloga, já trabalhou em assessoramentos com as professoras do Monteiro Lobato, lá com assessoria, né? A professora, falando em cuidados humanizados, estamos recebendo a professora Vera Mesquita, que foi nossa professora maravilhosa lá do Monteiro, acho que mora em Santa Maria hoje em dia, né, Bira? Seja bem-vinda, querida. Estamos recebendo o Rafael, a Luísa Souza, o professor Jorge Elias, o Tomás, nosso aluno do Monteiro Lobato que está morando em São Paulo, meu Deus. O Marcelo Soares, né? Nosso professor, trabalhou conosco no Bola na Rede, disse assim: amor é dar o que a gente não tem. Palavra de Lacan. Tá? Então, Bira, vamos ver se a gente consegue contribuir um pouquinho mais, tá? Aqui a Renata está dizendo, Bira, um grande exemplo de inspiração. Boa noite para Lica Personal, que entrou aqui agora. O Birinha diz o seguinte: escutar, respeitar a opinião do outro e dar espaço ao contraditório. O que está sentindo muito difícil, o que está acho que faltando muito nos dias de hoje. Tá? Bom, talvez agora a gente entre nesse grande tema de reconhecimento da fala do outro, né, Bira? Do reconhecer o outro. Né? Então, esses autores da área do conhecimento, ligados ao cuidados humanizados, é o seguinte, Bira, que o ponto fundamental estava no diálogo, né? Então, o diálogo, né, a gente colocou ali basicamente o diálogo como um aspecto fundamental desse processo de desenvolvimento, né? O diálogo como forma de transformar, de falar e ouvir, para transformar as coisas do mundo em coisas humanas. E aí, continuando nesse referencial, Bira, diz o seguinte: o reconhecimento da palavra que o sujeito expressa. E como então, assim, ó, eu tenho que reconhecer o que o outro diz, né? E eu preciso dizer para o outro que eu reconheço o que ele diz. A palavra de reconhecimento sobre o que o outro diz, Bira, é um aspecto fundamental. Eu posso não concordar com o referencial do meu, mas eu tenho que reconhecer que o que a outra pessoa diz tem valor. E aí é que entra nas nossas aulas, quando uma criança está falando, né, Bira? E a outra diz assim, que besteira que tu está falando. E aí entra o trabalho do professor. Como assim? Tu tá desqualificando a colocação do teu colega, tu não está reconhecendo o discurso dele, tu tem que reconhecer o discurso do teu colega, tu pode não concordar, não há problema em nós discordarmos das nossas convicções, né, Bira? Mas reconhecer o diálogo, a palavra do outro é uma coisa fundamental. Uma colocação que eles trazem é o seguinte, Bira, sem comunicação não há socialização. É necessário organizar-se na luta contra a imunidade. Não consegui ler bem a palavra, mas não tornar a coisa humana, eles querem dizer, né? Compreender o outro, atingir conjuntamente e desenvolver o bem-estar recíproco. Bira, agora a ideia seria, nessa parte final da nossa live, é aquela situação que a gente sempre fala da cereja do bolo, né? O que a gente reconhece que um professor deve estimular nas condutas dos seus alunos em relação às relações entre eles, para a gente então ter esse cuidado humanizado, que está na nossa aula, mas que a gente gostaria que se transferisse. Nós objetivamos que se transfira para o recreio, se transfira para os aniversários que eles vão se encontrar, que se transfira para a sala de aula, né? Então eu vou trazer esse referencial, Bira, esses referenciais de sugestões pedagógicas de cuidados humanizados, e aí eu gostaria, como a gente sempre fala, né, Bira, que tu pudesse escolher 1, 2, 3, aqueles que tu reconhece como mais significativo, ou entre aqueles que são significativos, tu poder nos discorrer um pouco sobre eles, né? Então, basicamente, né, os autores dizem o seguinte, que a gente tem que estimular as crianças a que elas se conheçam profundamente todos os colegas, criarem estratégias para a gente não formar só aqueles pequenos grupos dentro da aula. Então, criar estratégias para que todos possam se relacionar.
Como é que eu posso me relacionar com a pessoa? Conhecendo a pessoa, se comunicando com a pessoa. Como o professor Cláudio colocou, se eu ficar só trabalhando conteúdo em sala de aula e não tiver um cuidado com os aspectos ligados às relações humanas, eu deixo desenvolver o processo de cuidados humanizados e de humanização. Né? Então é um processo de ampliar o círculo de amizade das crianças, né? Convidar todas a participar, né? Estimular as crianças, por exemplo, recreio, Bira. Daqui a pouco 3 começam a jogar uma bola ali e alguém pede para jogar e alguém diz, não, tu não pode jogar. Não, é só nós que vamos jogar. Né? Então, ao invés de fazer o processo contrário, perceber quem está em volta e convidar a participar também. É uma forma de reconhecer aquele que está ali fora, é uma forma de integrar aquele que está ali. Outro aspecto importante dentro das aulas, dividir as ações, né? Vou fazer um trabalho em grupo, pode ser uma brincadeira, pode ser... Cada um faz um pouco as ações para que todo mundo possa aproveitar esse processo. Quem sabe mais, né, Bira? Ajuda quem está aprendendo, então estimular que as crianças que já têm um conhecimento sobre alguma habilidade possam ajudar o outro a aprender aquela habilidade. E não ficar lá criticando o colega que não sabe fazer, né? Quando uma criança se machuca num jogo, para o jogo. Ah, professor, mas eu ia fazer o gol. Bom, mas é muito mais importante a saúde do teu colega do que um gol ou qualquer vitória em partida. Então, desde cedo trabalhar com isso. Olha, quando alguém se machucar, a gente para o jogo. Porque tem um fator humano muito mais significativo que o próprio processo, né? Outro aspecto importante, vou trazer mais 2. Tem vários, Bira, mas eu vou trazer só mais 2 porque eu quero escutar a tua percepção sobre as situações práticas, tá? Estimular os colegas, Bira, a elogiar as ações dos colegas. Puxa, que bonito esse teu trabalho, que jogada bonita que tu fez. E isso são estratégias, muitas vezes, de final de aula, né? Então, Bira, me diz o que o João fez de bom hoje na aula. João, diz o que... Então, estimular as crianças a trabalhar com essas situações de exercitar esses cuidados humanizados, né? Então, Bira, em cima dessas colocações, que são situações de estratégias pedagógicas, em busca desse cuidado humanizado, que é transferido num tema que vem lá da área da saúde para a área da educação, em cima dessas situações aqui que a gente está falando aqui, Bira, de situações práticas, que a gente transfere da teoria para a prática, queria escutar um pouquinho, Bira, o quanto isso realmente é significativo, quais delas que de repente tu se identifica mais, que tu observa na aula, que precisa ser mais trabalhado nessa geração de crianças que a gente vive hoje em dia. Por favor, Bira. Nossa, é tanta coisa, né, Daniel? Vamos partir, de repente vamos partir de cima para baixo, assim, numa rápida reflexão. Uma busca de emprego, às vezes, né? Requer uma seleção de currículo, né? Ou seja, tu vai lá, entrega o teu currículo, aí chamam por uma seleção, tá? E geralmente esses currículos eles são selecionados por aquilo que contém ali dentro, né? Vários cursos, vários isso, vários aquilo, enfim, né? E muitas vezes, Daniel, uma admissão de uma pessoa para dentro de uma empresa, seja uma instituição, escola, o que for, ela vem pelo currículo, por aquilo que o currículo diz, né? E muitas vezes essa pessoa, isso não é uma crítica, é um fato, né? Muitas vezes essa pessoa, ela é admitida justamente por aquilo que consta no seu currículo, né? O sabedor de tudo aquilo, né, na qual a empresa está procurando para aquele determinado cargo. E muitas vezes também, aquele que foi admitido por um excelente currículo, que ainda está sob teoria, né, aquela pessoa às vezes não dura, não fica muito tempo naquela empresa, justamente por carência das condições das relações humanas. Não sabe trabalhar em equipe, não respeita a opinião dos outros, né? Puxa tapete, né? Porque muitas pessoas confundem trabalhar em equipe e trabalhar em grupo, né? São coisas completamente diferentes. Para trabalhar em equipe,
tem que se trabalhar muito a intimidade dessas pessoas que compõem um grupo para chegar, né? Então, eu fico pensando assim que na escola a gente tem várias estratégias, várias dinâmicas que podem proporcionar para que esses momentos possam ser equilibrados. Mas a educação, ela é um processo grande, né, Daniel? A gente vai morrer, né, buscando uma melhor educação, buscando em si melhores atitudes. Né? A gente é um caminho longo para isso. Né? E aí eu volto, a origem desse caminho está na família. Né? E aí a gente vai de geração em geração procurando alimentar os nossos filhos, nossos netos e etc., da forma como a gente entendeu que foi bom para a gente também. Né? Então, os momentos adversos, vamos falar da escola como um todo, né? Já que está nesse meio. Os momentos adversos que acontecem numa turma, dentro de um trabalho, eles são riquíssimos, porque eu não vejo outra forma de tentar melhorar essas relações e as coisas não boas não vierem para fora. Elas têm que acontecer para que a gente possa fazer as nossas intervenções. Né? E aí entra um pouco das questões lúdicas, porque elas ajudam, né? Elas fazem os alunos refletirem sobre determinados comportamentos através de uma vivência, não só através de um bate-papo. Não que não seja importante, claro que é importante, né? Mas vamos viver essa situação. Se colocar no lugar do outro, por exemplo. Né? É tão fácil a gente falar, vamos viver essa situação. E aí a gente, então, brinca com situações e é dessa forma que eu enxergo que a gente tem condições de ajudar essa galera. Não que a gente seja certinho, volto a dizer isso, né? A gente aprende sempre, né? A aprendizagem de uma educação é mão dupla, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, assim, tem várias estratégias, né, de poder ajudar a gurizada, mas assim, os momentos, volto a dizer, os momentos adversos, eles são fundamentais para que a gente possa fazer interferência. Às vezes os alunos, acontece alguma coisa que eu penso que é super bacana, na qual um aluno desmereceu o seu colega na frente de todo mundo, né? Olha que momento rico, pelo menos para mim. Talvez não para quem foi atingido, né? Mas para mim, particularmente, é um momento gostoso de sentar essa turma e discutir o que foi aquilo ali. E aí, às vezes, isso acontece no início de uma aula e nós estamos terminando uma aula e aí alguns assim, Bira, deu, vamos voltar a jogar. Não vamos voltar a jogar coisa nenhuma. Vamos trabalhar isso aqui para que o jogo possa sair de uma forma mais civilizada. Nós estamos perdendo tempo? Não, nós estamos ganhando tempo. Ganhando tempo. Porque aí, Daniel, é o adulto que tem que ter convicção daquilo que ele está passando para a criança e não cair no papo dela, porque ela está a fim de jogar, porque ela vai continuar com os mesmos erros se a gente não pegar essa oportunidade rica para desenvolver tudo isso. Eu estou olhando para o relógio, eu iria mais, mas não vou, porque senão vai terminar a live, né, Daniel? Ai. Bom, pessoal, eu queria muito, em nome meu e do Bira, agradecer muito as contribuições. Eu estou com uma folha inteira aqui de contribuições, muito ricas, né? Do professor André, do Rafael tem uma pergunta para ser respondida, do Birinha, do professor Cláudio, da Cleci, do professor André ali da DEIX, só que nosso tempo está estourando. Então, assim, ó, queria agradecer muito a participação. Para nós é muito importante essa participação. Quando a gente combinamos, eu e o Bira, de fazer as lives, a gente não queria fazer uma live só eu e o Bira ali querendo passar princípios e valores como se fossem os donos da verdade. Pelo contrário, o nosso objetivo é essa troca. É isso que a gente quer, socializar o nosso conhecimento e também poder conhecer o conhecimento dos outros. Então, em nome meu e do Bira, agradecemos muito a presença de todos. Bira, mais uma vez, um beijo no teu coração.
Parabéns pelas suas colocações, foi mais uma aula de vida que nos passa aqui, dentro do que a gente queria, que era trabalhar os cuidados humanizados. Tem muita coisa pela frente? Tem, Birão, mas tenho certeza que a gente está no caminho certo aí, tá bom? Birão, grande abraço e até a próxima aí, Birão, hein? Obrigado, a gente agradece a todos também. Obrigado, gente. Muito obrigado.